Pra gente foi fundamental, a gente passou a infância ouvindo esse tipo de música, né? Quer dizer, Tunico e Tinoco, 78 rotações, além de outras coisas. E a gente também viveu muito a natureza, né? A gente nasceu num sítio, nas margens do rio Paranapanema. Então essa influência da ecologia, a gente viveu a transformação da ecologia na nossa região. Então quer dizer que a música regional e a ecologia estão muito dentro da gente. No rebuscado da viola, canto sempre ausente pra não parecer o que a gente sente. E as palavras são tão fáceis, no coração são tão ágeis. A lembrança mais remota da terra que eu canto virou moda. Onde pisa um homem simples, pisa sempre a terra com os pés no chão e abre seus braços num abraço e num sorriso tranquilo. Não se incomoda com o seu canto só. É a sina dos vagalumes a invejar o lume das estrelas, que pisca feito um pirilampo. Eu me acho tanto um cantador e tanto é o canto da boca da gente, cantar o que sente, sem saber o que é que há, com um olhar desconfiado, toda arte corre o risco de não ser arte nem risco. Vejo a vida nos cantos, a moda nos campos. Da viola, canto sempre ausente pra não parecer que a gente sente. Bom dia, gente! Começando o Manhã Violeira de hoje, um programa especial sobre a relação como a cultura caipira colabora com a preservação, com a manutenção do nosso meio ambiente, da natureza, do nosso planeta. Abrimos o programa com os irmãos Adilson e Alcione, que há mais de 30 anos carregam essa bandeira da música ambiental, da música ecológica. Eu vou falar bem rapidinho, porque o programa hoje está com muito conteúdo e a gente vai ter muita prosa para trocar e muita moda para escutar. E é sempre bom lembrar
que se você gosta do Manhã Violeira e quer colaborar, quer ajudar a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e dá um joinha na publicação. No Facebook, você curte a nossa página, curte a publicação e compartilha com seus amigos. E para dar a sequência na nossa prosa, a gente vai receber aqui o Amilcar Marcel de Souza, o Cecel, engenheiro florestal e violeiro que usa a viola e a música caipira em processos de educação ambiental e preservação da natureza. Cecel, bom dia, prazer receber você aqui no nossa Manhã Violeira, para a gente prosear um pouquinho, contar um pouquinho de histórias, né? E eu queria que você começasse contando para a gente que é essa história de rios, florestas e violas. Parece até nome de filme. Eita, bom dia, Osni, bom dia a todos os amigos, amigas da Manhã Violeira. Bom, o trabalho chamado Rios, Florestas e Violas é uma junção entre música e conservação da natureza, né? A viola como a nossa bandeira principal, com a sua sonoridade, e depois todas as ideias, os conceitos sobre as águas, sobre as florestas, sobre a biodiversidade vem junto, né? Para a gente buscar sensibilizar as pessoas através da música de viola. Né? Você, além de ser um bom músico, toca muito bem o instrumento, tem vários projetos musicais, você também tem uma formação acadêmica e você está aproximando essas duas áreas, né? Eu sou engenheiro florestal, eu me formei lá em Piracicaba, lá na Exalc, fiz um mestrado lá também. E em Piracicaba que eu tive um contato fortíssimo, né, com os violeiros e cururueiros lá na beira do rio Piracicaba. Também fiz o doutorado também com o meio ambiente lá na Federal do Paraná e fui vivenciar um pouco da viola do sul, que também é uma outra história, uma outra pegada muito bonita também. E aí eu junto, né, o conhecimento sobre as questões ambientais com a magia da música. E para fazer essa mágica, como é isso? São espetáculos, são palestras, são oficinas? Como que se desenvolve o Rio Florestas e Violas? São três componentes que a gente trabalha dependendo da ocasião. Então, assim, um componente é a viola com cantoria, né, com músicas autorais que eu faço para o Rio Tietê, para o Rio Jaú, para o Rio Jacaré-Pipira, com alguns amigos e parceiros. Músicas instrumentais, então para trazer uma experiência sonora que a gente busca com a viola e com a flauta transversal. E também num local mais formal, uma roda de conversa, uma palestra sobre aquele rio, sobre aquela floresta, daquela cidade, daquela região. E se houver espaço, sim, no meio da palestra, algumas intervenções com música também. Então são esses três componentes que têm o único objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância das florestas, da biodiversidade, da agricultura sustentável, da importância do coletivo, da importância da cultura de paz. Então essa é o que move esse trabalho. E a viola, né, ela já tem essa organicidade, que parece que é um instrumento que ele já está no nosso inconsciente, né? E ela também tem esse poder de sensibilizar, né? Então quando a gente junta a viola e consegue juntar a gente para levar um assunto assim de tanta relevância, né? Eu acho que é muito legal. E você começou essa sua relação com a viola, você já tocava algum instrumento antes? Você conheceu a viola, você começou a tocar, isso é antes da faculdade, é depois da engenharia florestal? Isso daí faz parte da história, né? Da minha história de vida, com os meus familiares, né? De tios e tias, todas de sítio, né? Produtores de café aqui na região de Marília, em Pompeia. E todos camponeses que vieram para a cidade no êxodo rural, né, dos anos 50 e 60, mas que trouxeram a cultura caipira para as cidades. E a partir daí, nos encontros de final de ano, das festas familiares,
sempre é com a música caipira, né? Com a música de raiz. Então vem daí, né? Essa história. E há muito tempo eu tenho uma viola pendurada na parede que sempre me acompanhou, eu brincando assim com ela. Quando eu fui para Piracicaba, nos anos 90, estudar, fazer o curso de engenharia florestal, foi ali que, em contato com os violeiros de Piracicaba, que eu mergulhei, né? Fui aprender oralmente, né? De ver eles tocarem, os cururueiros tocar aquele toque de cururu, ouvir o cururueiro, ouvi muito disco e muita rádio AM também. Isso trouxe um pouco a minha história, né? Quando você fala do pessoal do Cururu, você deve ter conhecido também, né? Abel Bueno, o Moacir Siqueira, Jonathan Neto, os violeiros Toninho Paz, o Milo da Viola. Lá na Exalc, quando tinha os eventos na Exalc, né? O seu Moacir ia lá e eu acompanhava na viola, né? O seu Moacir no Cururu. Então, para mim, aquilo ali era uma grande honra, né? Um momento sublime, né? Para quem é violeiro, acompanhar um grande cururueiro, né, do finado seu Moacir. Saudoso Moacir, né? Como cantava bonito. Com essa viola do Milo é a minha saudação. E comigo não tem grilo pra cantar na trovação. Vocês queiram que não queira, vou carregar essa bandeira. Aqui tá Moacir Siqueira, homem pra qualquer paixão. E depois eu fundei um grupo chamado Corda de Barro, nos anos 2000, que temos dele até hoje, a gente toca. Eu introduzi a viola no grupo e daí eu fui desenvolvendo, fui buscando, né, novos caminhos com a viola. E esse grupo Corda de Barro, a formação dele, como que é? Além de viola, que instrumento mais você tem dentro do grupo? Então, a proposta dele são com instrumentos orgânicos, né? É a viola, o violão, percussão e a flauta transversal. Então a gente trabalha com músicas regionais brasileiras, também com a temática socioambiental, né, de conscientizar as pessoas, não especialmente com música caipira, mas com ritmos variados, né, do Brasil, que a gente traz para a música também. E a viola é um elemento do grupo Corda de Barro. Ah, mas não tem jeito, né? Quando tem a viola já tem aquele sotaque caipira, né? E o Corda de Barro, ele foi formado no período da faculdade, é isso? Isso, em 2000. É um grupo que é muito interessante porque a gente consegue dividir o tempo com alguns shows que a gente programa, então com as temáticas. Então o primeiro show foi chamado O Canto do Povo de Algum Lugar, que a gente pegou músicas campesinas, campeiras, de toda a América do Sul. Então a gente fez uma pesquisa musical da Argentina, né, da Bolívia, do Uruguai, do sul do Brasil, das regiões brasileiras, as músicas andinas, e a gente trouxe para esse show. Depois tivemos um outro show chamado Acorda Terra, que é um show que na realidade é o show atual, onde que a gente, através da música, a gente busca despertar as pessoas, acordar as pessoas sobre a importância do planeta Terra, né? Sobre as mudanças climáticas, sobre a extinção das espécies. Quem hoje é vivo corre perigo. Quem hoje é vivo. Sobre o alimento orgânico, agroecológico. Tivemos uns projetos um pouco localizados, que foi muito interessantes, que lá em Piracicaba, o rio Piracicaba é um muso inspirador para todos nós, né? E os seus afluentes também, né? Então tem um rio chamado Ribeirão Piracicamirim, que é um filho do rio Piracicaba, e um rio que necessitava e ainda necessita muita ajuda no sentido de sensibilização, de melhorias. E a gente fez um trabalho Canta Pra Mim Piracicamirim, que é um trabalho todo
com todas as músicas como se fosse o capítulo de um livro contando a história do rio. E aí nós ficamos aí 3, 4 anos aí rodando desde a barranca do rio até os teatros locais lá de Piracicaba. Galo cantou no fundo do quintal, anunciando mais um dia que chegou. Pila café de manhã natural, resgatando a cultura do nosso avô. Na Embaúba canto bem te vi, marita, castanha, sabia e azulão. Enquanto isso a água ferve no fogão, pra passar o café fresquinho que saiu lá do pilão. O pão sai quentinho lá do forno, cheirinho do pão e a fumaça do café se misturam com o olhar da minha mulher, da minha mulher, oh, da minha mulher, da minha mulher, oh, da minha mulher. A natureza vem viver, verá cantar. A natureza vem viver, verá sonhar. A natureza vem viver, verá cantar. A natureza vem viver, verá sonhar. Voltando no assunto da viola, como é a sua formação? Você teve algum professor, estudou com alguém? Eu comecei autodidata, né? Como diz a regra do violeiro, né? De ver os violeiros tocar, de ouvir rádio, ouvir disco, né? Ali a gente vai aprendendo, né? Além de ter toda a energia e a alma caipira, né? Dessa coisa do campo. Mas chegou um momento eu conheci um grande violeiro, que é o Fernando Degg, que é um grande violeiro brasileiro, e fui ter aula com ele, fui estudar com ele, num método dele, né? Que é um violeiro andante, é um método que ele desenvolveu, que ele trouxe do violão erudito para a viola. Então ele aprofunda na coisa da delicadeza, na harmonia, nas melodias, trazendo a linguagem erudita para a viola. E ali eu aprendi demais com o Fernando, a gente se tornou amigos, fizemos coisas juntos. Hoje ele está em Portugal fazendo uma pesquisa em Portugal. Então essa foi a minha história de estudo dentro da viola, né? E aí dei um salto enorme, né? Além de observar também e ler as coisas do Ivan Vilela, também, que é um dos nossos grandes mestres brasileiros. Eu li um livro que foi do produto da tese de doutorado dele, que é Cantando a Nossa História, e lá tem um momento que ele fala que o caipira, né, a cultura caipira, ela é cronista do seu tempo, né? Caiu como uma luva essa ideia para o trabalho que eu faço. A crônica do campo hoje são múltiplas, né? Porque é complexo o campo hoje no Brasil, desde lutas, conflitos do campo, desde áreas muito lindas, muito preservadas, com cultura caipira ainda forte, e também com questões ambientais a serem superadas, né, com poluição do solo, desmatamentos. Então trazer essa crônica, né, que os nossos grandes compositores
traziam para nós, né? Tonico Tinoco, Angelino de Oliveira, o João Pacífico, ele trazia uma leitura perfeita da paisagem, né? Nos seus poemas. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou tudo meu arroz e secou meu algodão. Bom, e a gente falando assim então em formação, né? Você podia falar um pouquinho pra gente desse curso que você está cuidando aí, um curso de viola caipira dentro do Conservatório Musical de Jaú? Achei uma iniciativa tão importante, né? Pra gente manter, pra gente integrar a viola e a cultura caipira dentro desses movimentos mais formais, né? De ensino musical. Então, Osni, foi muito legal essa parceria que eu fiz com o Conservatório, que é de expandir o ensino, né, o conhecimento da viola caipira nas suas múltiplas faces, né, e também com o espírito caipira, né, porque acho que um violeiro sem a alma caipira, ele não vai se satisfazer, né, tocando a viola caipira sem ter a alma caipira. Ele tem um objetivo, então, de socializar a viola, né, as histórias e os toques da viola, né, o mundo da viola caipira, e também a formação da Orquestra Jauense de Viola. Então a gente está formando a Orquestra Jauense, que é um movimento também de valorização da cultura caipira, né, mais do que tocar, é um movimento, né, as orquestras que tem hoje em São Paulo, Paraná, são lindíssimas, né. As orquestras realmente são um espaço de integração, né? E um espaço de cultivo de boas coisas, boas relações, boa música, parcerias, um espaço democrático, né? Que junta gente de todas as idades e todas as classes sociais. Então, retomando e aprofundando essa conversa do cuidado do planeta, do meio ambiente, eu queria que você falasse um pouquinho mais como esse projeto anda, quais são as características que ele envolve, as populações que você trabalha, enfim, um raio-x um pouquinho mais profundo para a gente entender como é que tem essa conexão da viola, da música caipira, realmente. Tem um grande pesquisador, que é o Antônio Cândido, né, falecido recentemente, que ele descreveu a cultura caipira, né, a paulistânia. E nessa descrição a gente passa por dois biomas, né, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, né? A Mata Atlântica aqui nascendo aqui em São Paulo, Rio, Vale do Paraíba, depois chegando ali em Minas, Goiás, o Mato Grosso do Sul, já fazendo uma conexão com o Cerrado brasileiro. A gente explora muito a Mata Atlântica, né? As ideias da Mata Atlântica, que isso tem a ver também com a história de degradação e de recuperação da Mata Atlântica, né? Nós temos aí mais de 100 anos de destruição da Mata Atlântica, que reduzimos a 12% essa floresta, mas também temos um movimento socioambientalista aqui no estado de São Paulo muito importante, dentro dos governos, presente na sociedade civil, nas universidades, nas próprias empresas, em algumas empresas, que faz esse movimento da recuperação. E vamos dizer assim que a viola caipira, ela vai costurando essas ideias, né? Essas ideias de preservação, de recuperação da floresta, recuperação das nascentes, das matas ciliares. Então ela tem essa função de amenizar a tensão, vamos dizer assim, né? Como é a arte, né? A arte ela penetra em ideias que se fosse um discurso, uma palestra, a gente não conseguiria, mas a música e a viola caipira, principalmente, ela consegue penetrar, né? Levar as ideias mais longe, assim. Teve um período que as artes, elas dialogavam bastante com essas questões, essas preocupações ambientais. Eu lembro até de muitos festivais de música ecológica, né? Que hoje parece que não existem mais tantos movimentos assim. Justamente no momento que a gente precisa que as pessoas reconheçam um pouco mais a importância dessa nossa ligação com a natureza. E eu acho que a arte é um instrumento importante para trazer mais perto das pessoas esses debates, esses diálogos, essas situações. Os festivais de música ecológica, né, que é lá do final dos anos 70 e os anos 80, foram muito importantes. O Sesc faz até hoje, né, o Festeco, o Festival de Música Ecológica do Sesc,
Eles são resultado de um momento onde que o Brasil estava realmente destruindo demais, né? O governo militar tinha aquela ideia que para desenvolvimentista, então traga a poluição para cá, né? Então nós temos Cubatão, temos Vale dos Sinos no sul, temos na Baixada Fluminense grandes polos industriais que naquele final dos anos 70, começo dos anos 80, estavam impossíveis de sobreviver, né? Aquela destruição toda, né? A gente tem as histórias todas, né, de desastres nessas áreas, né? E as músicas, né, os festivais, eles trouxeram à tona esse debate naquela época, né? E nos dias de hoje, as artes, elas precisam na minha opinião, elas precisam reviver esse movimento da arte ecológica, vamos dizer assim, não só a música, mas as outras artes. Porque nós estamos totalmente alienados do planeta Terra. O ser humano se fechou na sua cultura humana e esqueceu que a gente precisa dos ciclos para funcionar. Por exemplo, nós estamos numa secura enorme agora em 2020, porque os índices de desmatamentos e de incêndios na floresta amazônica são muito grandes, estão sendo muito grandes. E o que tem a ver a floresta amazônica com a gente? Ela tem muito a ver porque ela manda umidade para nós aqui. Ela manda chuva. As chuvas que vêm aqui para o sul, sudeste, 90% é da Amazônia. Esses dados são do INPE, de um grande pesquisador, Carlos Nobre, que estudou os rios voadores, que é um termo mais popular, que traz essa umidade que vem da floresta amazônica. Então, o que nós aqui em São Paulo, né, no estado, no Paraná, no Rio de Janeiro, tem a ver com isso? Temos tudo a ver. Se a gente ajudar a destruir a floresta amazônica comprando madeira ilegal para fazer um telhado, para fazer alguma coisa assim que use madeira, né, um jatobá, uma cabreúva, uma peroba, a gente está ajudando a destruir. Então nós estamos alienados dessas coisas. A gente está alienado, por exemplo, a função da floresta aqui, por exemplo, em Botucatu, em Jaú, em Piracicaba, a importância da floresta para a proteção das nascentes. A floresta, ela funciona como uma esponja de água. Quando chove, ela absorve toda a água e através dos seus troncos e raízes ela vai infiltrando essa água no solo e abastecendo as nascentes, né, as minas d'água. Ela devolve a água pra gente, né? Então é esse movimento da gente se conectar com os fenômenos da natureza que são importantes. Mas vamos voltar a falar um pouquinho mais de viola. Você tem aí pertinho uma viola para mostrar pra gente a viola do Cecel? Eu tenho uma aqui do meu lado aqui. Oh. É uma Inesita Barroso, né? Uma viola, uma série, né, da Rossini. Uma viola muito boa, eu gosto muito dela. E aproveita então e toca uma pra gente. vamos lá então. Do Fernando, que legal, né? Eu gosto muito do trabalho do Fernando. Ele tem algumas releituras que ele faz. Eu escutei recentemente uma sobre a música Chitãozinho Chororó do Serrinha, com umas inversões, muito bem construído o arranjo, a maneira como ele apresenta. E o Fernando também é pioneiro nessa história de escrever, né, as partituras para viola. Numa época que ninguém escrevia, acho que ele foi um dos primeiros que começou a fazer isso. Se bem que um tempo atrás não tinha muito violeiro que lia partitura, essas coisas não. Quase que não tinha nenhum, né? Depois que veio aí a universidade, a USP, com o curso que o Ivan implementou lá dentro da USP, que começou a ter mais gente interessado e conhecendo um pouco mais essa parte da teoria musical, né? Inclusive tem mais violeiros escrevendo e registrando essas partituras, o que é importante para a manutenção, né, para o registro dessa produção.
Sim, e o Fernando, ele fez uma releitura de Tristeza do Jeca, instrumental. É uma fantasia de Tristeza do Jeca. E está disponível no site do Fernando Deg, fernandodeg.com.br, para baixar a partitura gratuita. E ele fez um arranjo maravilhoso. Ele usa umas afinações diferentes também, né? Além do assembolão, da Rio Abaixo, ele usa umas afinações que ele trouxe, que ele aprendeu, são afinações portuguesas e algumas dele também. Então, super recomendo aí para os violeiros buscarem essa partitura aí de Tristeza do Jeca. É interessante, né? E você sabe que o Tristeza do Jeca ela é muito emblemática, né? Porque também a primeira peça que foi gravada com orquestra e viola caipira, foi escrita para viola caipira, foi de um compositor chamado Ascendino Teodoro Nogueira, na década de 60. E curiosamente não foi nenhum violeiro que tocou, porque naquela época não tinha assim violeiro. Violeiro mais erudito começou depois do Renato Andrade, né? E quem gravou esse disco foi um violonista com viola caipira, mas foi um violonista que mora nos Estados Unidos há muito tempo, foi para lá novo e é um grande músico, vive de música, grava discos todos lá, que é o Antônio Carlos Barbosa Lima. Já deve estar ali na casa dos seus 70 e poucos anos, né? Barbosa Lima, grande violonista brasileiro. Mas é bem curioso porque a peça ela é uma fantasia exatamente sobre a Tristeza do Jeca também. E depois tem um outro lado do disco que são pequenos prelúdios, né? São pequenos prelúdios, aí são só de viola, que o Roberto Correia regravou isso alguns anos atrás num trabalho de pesquisa que ele fez. Bem legal, viu? Vale a pena conhecer o trabalho do Teodoro Nogueira. Legal. Bom, a gente começou a falar disso, né? Perguntando sobre a sua viola, você tocou pra gente um pouquinho esse tema do Deg. E suas influências aí em Jaú? Em Jaú você teve uma relação com violeiros, com mestres, com as duplas caipiras? Como é que é? Então, Jaú, a história é muito interessante, né? Eu, por um acaso, teve uma ocasião que eu fui no Museu Cornélio Pires, lá em Tietê, e o Cornélio Pires foi uma pessoa muito importante para a música caipira, e eu fui lá, né, assuntar um pouco a história dele. E lá, passando por uns materiais, olhando, e vi que quando ele saiu pelo Brasil vendendo os primeiros discos, ele veio pela linha de trem, né, pela estrada de ferro, pela Paulista, e parou em Jaú. Uma das paradas foi Jaú. E naquela ocasião, no final dos anos 20, né, 28, alguma coisa assim, a cidade de Jaú estava muito pujante economicamente por conta do ciclo do café. Tinha a estrada de ferro e era um grande polo de escoamento de café. Então tinha muitas riquezas, muitos casarões, fazendas, né? Aquela coisa do ciclo do café. Ele parou em Jaú e vendeu muitos discos aqui para os fazendeiros. E aí ele se animou, né? Levantou um dinheiro no Borná e seguiu a viagem. E ele se animou com a história, né, desse empreendimento que foi, né, vender um disco de música caipira, né. Então o Jaú tem essa história, né, e eu sou um garimpador dessas coisas, e eu às vezes nas casas de amigos que tem esses casarões antigos, né, que moram, tem familiares, eu sempre peço para ir no porão para ver se eu acho um disco desse perdido ainda lá. Legal. E eu vi também que recentemente você fez um trabalho junto com um violeiro mais tradicional, o Zé Catira, aí de Jaú, né? Como é que foi esse trabalho? O Zé Catira é um dos grandes cantadores e violeiros aqui de Jaú, especialmente. Já gravou disco, já se apresentou em programa de auditório na Bandeirantes, no SBT, na Record, isso lá nos anos 80, 90. Ele trouxe uma base, né, para nós hoje, né? E ele é muito na linha do Tunico e Tinoco. Ele tem até a fisionomia muito parecida com eles, né? Aquela coisa do migrante, do italiano, do camponês, né? Do caipira daquela época. E ele é um senhor que muito ativo, muito vivo, que canta, né? Essas coisas todas do caipira. E aí a gente fez um encontro dessa história mais da primeira fase da música caipira com o contemporâneo, né? A minha pegada da viola é mais contemporânea. Então esse encontro para mim é um grande aprendizado, né? Que você enriquece, né? Essa viola, né? As sonoridades da viola.
E uma não é melhor do que a outra, né? Nem essa primeira fase da música raiz caipira, nem essa mais contemporânea, que tem outros elementos, né? De música. E aí a gente fez uma parceria, né? A gente virou, então, Cecel e Zé Catira, uma dupla. Opa. São dois violeiros e a gente se encontra, né? Fazer cantoria quando podemos, né? Agora com esse momento da pandemia mundial, a gente fica só trocando ideia pelo Zap Zap e tal. Tá certo. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, vem a triste e as corujas na fogueira do paió. Quando chega a tardecer, dia triste o jaó, só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. Eu queria que você falasse como é que a gente faz para entrar em contato com o Cecel, quem tiver interesse aí nas apresentações, nas palestras, nesse movimento todo, tanto da parte musical quanto da parte ambiental, de cuidar da natureza. Para conhecer um pouco esse trabalho, né? No canal do YouTube, Rios, Florestas e Violas, esse é um canal. Esse projeto ele está ancorado numa ONG chamada Instituto Proterra, que ela é filha da Eco 92, pelo seu site, né, institutoproterra.org.br, do Corda de Barro também, o canal do YouTube é Corda de Barro, a fanpage do Corda de Barro, fanpage do Instituto Proterra e fanpage do Cecel. Então é por aí o caminho para a gente se encontrar mais adiante. A prosa tá boa, né? Dava pra gente ficar falando de natureza e de viola aqui até acabar a pandemia. Mas é domingo, as panelas já estão no fogo. Eu gostaria que você deixasse para as pessoas que estão assistindo a gente aqui uma mensagem de como é que a gente se mobiliza, né? Como é que a gente se fortalece para esse mutirão, né? Defendendo a nossa cultura, defendendo o planeta, a vida, o meio ambiente, a viola, a música caipira. Muito bom, Osni. Então eu quero deixar um abraço para todos aí, ouvintes, telespectadores, né, da Manhã Violeira, para você, para todos os amigos, amigas. Esse movimento da arte, da música, em prol da conservação da natureza, é necessário para esse século XXI a gente mudar os nossos rumos, para a gente se conectar de novo com a natureza, com os fenômenos da natureza, desse planeta Terra, sejam os fenômenos locais ou os fenômenos globais. A música, a viola caipira, ela vem costurar isso, ela vem arrefecer, ela vem harmonizar, é como se fosse a água penetrando no meio das pedras, né? Quando ela vai pelo rio, assim, a viola caipira ela tem essa função, essa busca. Então a todos os violeiros, né? Aos violonistas e outros instrumentistas, se aventurarem nessa jornada, que é muito interessante, muito gratificante e é muito enriquecedora também, tanto individualmente como para o nosso coletivo, porque aí para quem não é músico, né, não é violeiro ou instrumentista, né, o público também necessita e espera que a gente faça isso, né, que a gente leve paz, a gente leve harmonia e amor através da música. Com música, poesia, cultura caipira, educação ambiental, para ajudar a cuidar da nossa natureza, do nosso meio ambiente, trazer sustentabilidade, cultivar as nossas raízes e também trazer flores e frutos. Com o Cecel, a viola faz figura. Deu para perceber, né, que ecologia, natureza, meio ambiente combina demais com a música e principalmente com a cultura do caipira. E eu vou cantar para vocês agora uma canção que toca no fundo do coração de quem ama a natureza e que sofre todas as vezes com o descaso e o seu abandono. Em memória do Rio Doce.
Coração morto na beira desse rio que morreu. Resta raiva, resta sede, perdi tudo que foi meu. Perdi o peixe que me dava o tantim que eu precisava. Perdi meu Deus de dentro d'água, que era pra quem eu rezava. E na lama que me invade, me humilhando em tanto engano, perdi também a alegria de olhar para os meus manos. Coração morto na beira desse rio que morreu. Resta raiva, resta sede, perdi tudo que foi meu. Neste vale de amargura, onde o cão escreve a lei, choro sim, vivo chorando para aquilo que eu tanto amei. Os tais barrancos do inferno, quem diria que seriam a beira em que eu debruçava, a beira em que eu mais bebia. Coração morto na beira desse rio que morreu. Resta raiva, resta sede, perdi tudo que foi meu. Resta raiva, resta sede, perdi tudo que foi meu. Coração morto na beira desse rio que morreu. Adão Dino e João Claudino, sabe contar quem eu era? Mais de um capim de esperança, aqui me resto na espera. Coração morto na beira desse rio que morreu. Manhã Violeira faz parte da programação cultural do Centro de Cultura Max Pfeffer, na cidade de Pardinho, interior de São Paulo. E tem muitas outras atrações para você assistir nos canais do YouTube e do Facebook do Centro Max Pfeffer de Cultura e Sustentabilidade. A gente falando de caipira, que na acepção da palavra somos todos nós que moramos, que crescemos, que vivemos no interior de São Paulo e em toda a Paulistânia, a gente não poderia deixar de trazer nesse programa aqui, quando a gente junta a cultura caipira, o caipira e a preservação do meio ambiente, a ecologia, essa dupla de irmãos que há mais de 30 anos militam com essa música ambiental, com essa música ecológica. Junto com a gente agora, os manos Adilson e Alcione. Faço um ponteado nela, o som sai pela janela e vem te vir, vem me ouvir. Pego a viola, faço um ponteado nela, o som sai pela janela e vem te vir, vem me ouvir. Esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, que a gente está tendo que cuidar cada um pouquinho mais da sua vida, né? Mesmo distante das pessoas, a gente tem tido a possibilidade de ter alguns reencontros muito interessantes, né? Com pessoas muito queridas. E fazendo esse Manhã Violeira, um Manhã Violeira especial, pautado na história do meio ambiente, da ecologia,
da música que trata essa relação, eu não podia deixar de ter esse encontro muito feliz aqui, que eu estou realmente bastante contente de estar conversando com vocês, com os manos, Adilson e Alcione. Oi, Osni, prazer é nosso, meu amigo de tantos anos, né? Valeu pelo convite, a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz. Obrigado pela lembrança. A gente, não é uma questão de lembrar, é uma questão de não esquecer, né? Quando eu comecei a pensar na estrutura, eu comecei a lembrar de A Atmosfera, Picharam os Rios, né? Tantas canções que vocês faziam contando essas histórias da natureza. E no trabalho vocês misturam essa questão da música caipira, algumas coisas de viola, com a música também mais moderna, mais contemporânea. Acho que é uma mistura muito legal que vocês fazem. E por que tanta ênfase assim no tema do meio ambiente? O que motiva isso, Adilson? Eu vivi no sítio até os 14 anos, Alcione até mais ou menos os 10, 11 anos, né? E naquela época, toda a nossa região ainda não era mecanizada, né? A parte agrícola era tudo manual, na realidade, né? E as pessoas aproveitavam muito dos recursos naturais que haviam naquela região. E ali a gente aprendeu muita coisa interessante para a nossa vida, né? E que teve uma influência muito grande nas nossas letras e nas músicas. Aquela preservação natural que eles tinham com a terra. E na época até eles não tinham uma consciência ecológica, mas eles tinham uma preocupação de preservação do meio ambiente. E a gente cresceu vendo essas atitudes e participando delas, sabe? O nosso avô, que era conhecido como Zico Galdino, nos deu um violãozinho pequenininho na época, mas foi o primeiro instrumento que nós tivemos contato. E um pianinho que a Alcione tinha, da Eric. A primeira música que eu fiz também já tinha esse tema, chamava A Vida é Bela. E ela falava da natureza. Basicamente foi ali, Osni. E ouvindo também alguns compositores da música sertaneja, da música regional, Tonico Tinoco, Tião Carreiro Pardinho, a gente ouvia muito isso em disco de 78 rotação, que o nosso avô tinha, até hoje nós temos, que nós guardamos. E tinha um pé de coqueiro lá no sítio que ele colocava um alto-falante. E nesse alto-falante, todas as tardes, tinha uma colônia de moradores lá, várias famílias que moravam lá, que cuidavam do café. Então, nesse período, tinha uma venda lá e tinha esse pé de coqueiro com alto-falante, o nosso avô colocava essas músicas para que as pessoas ouvissem. Então, a gente cresceu nesse ambiente, né? Eu acho legal também, né, pensar nessa consciência dos nossos avós, que eram filhos de imigrantes italianos. Eles trouxeram para a gente essa ideia de finitude dos recursos naturais. Eles tinham vivenciado as experiências de guerra e eles trouxeram para a gente um pouco dessa consciência. Eu, quando criança, não entendia muito bem, né? A gente não entendia muito bem isso. Minha avó, ela sempre falava, filha, desliga a torneira, a água, né, para a água não ficar aí caindo à toa. E eu pensava, mas a água acaba, né? E aí a gente começa a ter contato com isso. Era uma água que vinha do rio, a gente não tinha ponta, bomba, né? Tinha uma bomba, né, de água que puxava a água, não era nada pago, né? Era tudo gratuito. Mas a gente já começou a despertar em nós essa consciência de que os recursos naturais eles são finitos e que a gente precisa preservá-los, né? Que eles são uma dádiva mesmo da natureza, mas que eles têm fim se a gente não ter essa consciência. A questão também de preservar uma mata, né? Meu avô sempre pensou muito nisso, eles eram muito simples. Por que o nosso pai, os nossos avós não derrubaram naquele período que era permitido a queimada e a derrubada daquela área? Aquela mata, ela acabava segurando os ventos, né? E as chuvas mais fortes, e os animais silvestres também, que até hoje vivem lá. Tem macacos, pássaros, diversos pássaros, tem onças pequenas, né? Então, isso tudo ainda existe naquela região ali, muito por conta dessa mata que ela sempre foi preservada. É um resto de mata atlântica que a maioria de toda a nossa região do estado de São Paulo foi praticamente dizimada, né? E
E agora, com esse novo código florestal, as pessoas vão ter que ter essa área de reserva legal. E foi muito importante ter ficado com essa área, porque a gente não vai ter que refazer isso. E como você disse, as nossas músicas falavam sobre ecologia numa época em que ninguém entendia muito bem o que era. Por que aqueles meninos lá, aqueles garotos, estão falando sobre ecologia, sobre mata, questões indígenas, enfim, sobre todas essas questões ligadas ao meio ambiente? Então, nos anos 80, isso era muito incipiente, né? Mas agora a gente vê essa tomada de consciência maior. Claro que tem muita coisa para ser feita, mas eu tenho bastante esperança nesses jovens. Me parece que hoje, né, no momento atual, a gente tem essa discussão muito forte nas redes sociais. É o cuidado de quem realmente tem o pertencimento, né? Se sente pertencente a um lugar, né? A um determinado espaço, né? Acho que isso que seus pais, os seus avós fizeram e que vocês mantiveram, e além de manter, ainda vocês divulgam isso, né? Propagam isso de uma maneira artística, de uma maneira musical, né? É exatamente aquilo que a gente não devia ter perdido. Acho que tem muita gente que não tem esse laço com a natureza, não tem esse laço com o nosso meio ambiente, com o planeta, né? Como é que a gente vive assim, né? E eu acho que a gente está num momento de mudança. Vocês dois são formados em comunicação, né? Eu acho que a gente está num momento de mudança tão grande. Isso que a gente está fazendo agora aqui, fazendo uma conversa virtualmente, né? Cada um de um lado, e passando isso num canal que a gente consegue assistir numa televisão, que é o que está na sala de todas as pessoas, né? Via YouTube. E no mundo todo, com uma produção feita em casa, né? Então acho que a gente vive um novo momento de comunicação. E talvez com essa comunicação a gente consiga reverter, né, esse processo de distanciamento não social, mas de distanciamento natural, do nosso distanciamento com a natureza, que as pessoas estão olhando de uma maneira tão desimportante, né? É isso, né? Falta muita coisa para a gente ter essa consciência. Acho que, mas começa por aí, né? Pela comunicação, essa democratização da informação, as pessoas tendo mais contato com o que é realmente importante, né? O que nós precisamos de fato. Acho que essa pandemia coloca isso em evidência. Quais são os valores importantes para a gente? As questões ambientais. Nós temos um grande ainda caminho pela frente. Eu sou professora de um curso de engenharia ambiental, né, na área de comunicação. Eles têm disciplinas ligadas à comunicação, então eu penso, esses jovens, né, vão sair para esse mundão, para esse mercado de trabalho, com uma nova consciência. Eu acredito que as vozes vão ecoar aí pelo Brasil afora e pressionar também os nossos governantes para que façam a sua parte, né, para que construam leis sólidas de preservação ambiental, né, de preservação dos direitos dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, que olhem mais para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, e porque são todas questões de políticas públicas que vão trazer para a gente benefícios, né, construir um país melhor, preservar, né, o que nós temos de bom. Sempre existe um caminho para se fazer uma agricultura consciente. O bem da terra é um bem que ele é finito também, se você não cuidar da terra. Então, é válido sempre ter essa consciência e efetivamente utilizar desses recursos de uma maneira racional, sabe? É como um ser humano, um ser vivo qualquer, que sente. O corpo, ele reclama, sabe? A terra reclama também. Não dá para você ser extrativista daquilo que você vive, sabe? Então, é mais ou menos esse caminho que as nossas letras falam, né? E falavam naquela época, e a gente sempre manteve essa linha. Para nós não era algo novo, sabe? A gente falava de coisas que a gente vivia. E acho que a música que vocês fazem é uma música orgânica, né? Aquela música que vem exatamente ali, orgânica em todos os sentidos. Tinha uma música que chamava Andada Maquinada, acho que a Alcione lembra, que é uma música que quando começou a mecanização aqui na região, eu fiz aquela música em cima de um trator, literalmente, trabalhando o dia todo, sabe? Revirando a terra. Era uma época que estava passando do café para soja, para milho e tal.
Então a gente sentia aquela mudança e vivia aquela mudança. Para algumas pessoas aquilo era um pouco estranho, talvez, mas para a gente era algo que a gente tinha essa noção, talvez até instintiva, né? Dá uma alegria, assim, de reencontrar vocês, assim, mesmo estando longe. Uma prosa cheia de consciência, né? Cheia de coração. Ô Adilson, vou te fazer aqui um desafio. Eu vou te mandar aí aquela moda que a gente cantou em 90. Foi em 90 também, lá no Festival de Londrina. Né? Pra você botar aí uma voz e um violino. E aí você me devolve daí o vídeo que eu vou colocar aqui no programa, tá? Vamos fazer essa brincadeira. Assim, ó, talvez eu consiga fazer ela até sem o fone, viu, Adê? Tá na cabeça ainda? O boiadeiro tá velho, já não pode trabalhar. Arranjou uma companheira e no ranchinho foi morar. Comprou uma viola de pinho pra suas noites alegrar, e um casal de canarinho pra cantar no despertar. Fica alegre o boiadeiro, vendo o gado engordar, amansando o burro brabo e andando pros matagá, recolhendo a boiada, ouve o berrante tocar. Tristeza do boiadeiro, é hora de aposentar. Boiadeiro aposentado, que trabalhou noite e dia, da lida com a boiada não teve o que merecia. Não ganhou muito dinheiro, nem aposentadoria. Ganhou só cabelos brancos, mas viveu com alegria. Boiadeiro sem boiada é coisa triste de ver, mas a idade vai chegando e o que se pode fazer? Põe a rede na varanda, descanso vai merecer. Com a morena nos seus braços, tem ao menos bem querer. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, como o Adilson estava falando dos festivais, eu estou lembrando aqui, né, como teve um tempo que essa nossa música do interior, sem ser aquela música caipira raiz tradicional, mas a música produzida, que eu considero a música caipira. Eu considero que a música que o Adilson faz é a música caipira, a música que eu faço é a música caipira, a música que o Flávio Sorriso faz é a música caipira, a música que o Paulo Vigu faz é a música caipira, porque nós somos os caipiras de hoje, né? Dessa nossa raiz, né, nossa história, os nossos costumes também, porque muita gente associa no interior de São Paulo, claro, a música sertaneja, a música raiz, né, música sertaneja também mais comercial até, mas nós temos, né, acho que a gente fala muitas verdades aqui dessa terra.
Na verdade, esse tipo de música que a gente faz, ela é muito mais compatível com aquilo que a gente, com a essência da música caipira, né? Que é ser o cronista do seu tempo, da sua vida, do seu habitat, do seu dia, né? Do seu dia a dia, do que a música sertaneja comercial, né? Que acaba sendo basicamente de um único assunto. Tem um compromisso com o vender, né, Osni? E a gente nunca teve, né? A gente teve só um compromisso com o contar histórias, né? Falar um pouquinho do cotidiano. E depois a gente acabou seguindo um caminho e mostrando a nossa realidade, a nossa região. Você sempre falou de Botucatu nas suas músicas, e a gente sempre falando aqui do Vale do Paranapanema, o Marco Aurélio falando, né, com as letras dele lá da terra dele, lá do Paraná, né, de Boa Esperança, lá, se eu não me engano, né? Guaraci. Então, assim, Guaraci. Isso tudo acabou acabou criando um movimento regional, de cidades e de região próxima. Tudo isso acabou refletindo nas nossas composições, nas nossas músicas, um pouco dessa aldeia. Somos pessoas de sorte, né, Osni? De muita sorte, porque a gente viveu um movimento muito bacana, inédito, né, nos festivais, nos nossos encontros depois com amigos, uma musicalidade brotando, latente, de jovens que éramos, né? Preparei uma outra aqui que a gente vai colocar no encerramento do programa, que é o Coração Vegetal. Já que a gente falou assim de consciência, do meio ambiente, da natureza e muito do coração, acho que muito do que vocês falaram pra gente aí diz respeito exatamente ao coração, é com ela que a gente vai encerrar o programa de hoje. Coração Vegetal é uma música que foi feita em 1986. A gente já sentia essas mudanças climáticas, né? Do Laninha, do El Niño, e tudo estava mudando naquela época. A gente arava a terra, a gente gradeava a terra, nivelava a terra, era um processo demorado. Mas naquela época o Coração Vegetal surgiu em cima dessa temática, sabe? Cortar a praga, juntar a lenha e deixar crescer. E as pessoas não estavam desmatando, mas as pessoas estavam ainda agindo de uma maneira muito não pensada ainda naquela produção. Como tinha saído de uma coisa muito manual ainda, e tinha entrado naquela coisa de trator, de coletadeiras e tal, as pessoas ainda não estavam lidando muito bem. Então aquela música surgiu nesse período, e pra gente foi interessante, ela marcou um período, né, da nossa vida. A gente até se arrependeu depois de um tempo de não ter gravado ela em disco. Ela ficou na memória dos festivais. Eu pretendo continuar essa brincadeira aqui depois que passar essa pandemia, viu? E depois que passar isso, a gente podia pensar um dia de começar a fazer isso ao vivo, né? Quem sabe um dia reunir aqui algumas pessoas, alguns amigos, e a gente fazer uma grande roda de cantoria. Muito do que a gente conversou aqui hoje meio dá essa possibilidade, né? Esse norte. Muito feliz, obrigado demais. Vocês continuam tão meninos, tão jovens quanto eram na época que a gente se conheceu, irradiando assim juventude. Isso aí acho que está dentro desse coração vegetal que vocês carregam. Obrigada, meu amigo. Sucesso, saúde para você, sua família. Que a gente possa se encontrar presencialmente no seu programa. O convite está feito, já está aceito. Que nós tenhamos um coração mais vegetal, né? Mais conectado aí com a natureza, para poder entender um pouco mais, cantar mais sobre a natureza, falar mais, preservar mais essa nossa grande mãe, terra. Está precisando bastante. Deixo aqui o nosso abraço a todos os ouvintes, os espectadores, os internautas desse programa tão lindo. Obrigado, Anny. Valeu. Um beijo abração, grande. Quanta prosa boa, né, gente? Se você gostou desse programa, se você gosta do Manhã Violeira, não deixe de assistir a todos os programas que estão organizados numa playlist dentro do meu canal do YouTube, Osni Ribeiro. Aproveita, curte o meu canal e você também pode assistir todos os programas que estão lá organizadinhos. E para encerrar o programa de hoje, um bom domingo, uma boa semana e um beijo no coração vegetal de cada um de vocês com a música de Adilson e Alcione. A gente volta no dia 6 de setembro.